Jesus, estamos aqui perante o Teu Espírito, Pai. Nos prostramos e declaramos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a qual ninguém confessa a não ser pelo Teu Espírito, Pai, essa verdade, esse fato, que o Senhor reina sobre toda a existência, Pai. Por isso a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, como está em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Estamos aqui em Teu nome, Senhor. Estamos aqui para falarmos do Teu reino, Senhor, dos princípios, dos valores, da cultura do Teu reino, Senhor, para que o Senhor seja exaltado sobre toda a terra, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos que o Teu Espírito capacita a minha vida nessa noite e capacita cada pessoa que aqui está, Senhor, para que possamos juntos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Essa semana eu vou pregar. O Espírito Santo me liberou. Semana passada, quem estava aqui presente? Levanta a mão. Amém. Foi bênção também, né? Temos que estar na direção do Espírito, porque o Senhor quer usar cada um de vocês. Vamos ter esse momento de vocês falarem, testemunhar e dar uma palavra para edificar cada um de nós. A tarefa da semana do curso 10 em 1 é sobre João, é sobre o livro de João, né? E algo que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração, eu aproveitei esse momento, é a questão de João capítulo 3, onde fala do novo nascimento. Então, quem estiver aí com o aplicativo, com o celular na mão, abra o Evangelho de João capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Nicodemos, ele não era qualquer um. Nicodemos era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era algo que era uma pessoa de alto nível da sociedade, principalmente ali na questão dos judeus. Então não era qualquer pessoa. Era uma pessoa culta, uma pessoa patente alta, como falamos aqui. Então não era qualquer pessoa. E ele de noite procurou a Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando, se Deus não estiver com ele. Ele foi procurar o Senhor de noite. Então aqui vemos as pessoas que têm alto nível na sociedade, ela tem uma dificuldade de reconhecer que o Senhor, ele reina sobre toda a existência. Por quê? Porque não é na força do nosso braço. O Senhor, ele quer homens e mulheres com coração puro, sincero, para que verdadeiramente possamos desfrutar daquilo a qual ele veio trazer para mim e para você. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Porém, o Senhor disse que aquele que rejeita, o homem que rejeita o Senhor o rejeitará. Então temos que reconhecer que ele reina sobre toda a existência. E ele é rei, ele é soberano. E há um reino. E esse reino é estabelecido por princípios, por cultura e por valores. Nicodemos foi ter de noite. E no capítulo 3, diz assim: Jesus lhe respondeu declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez do ventre da sua mãe e nascer novamente? Olha a diferença de uma pessoa que ela é preparada pelo sistema religioso. Porque Nicodemos, ele era formado na crença judaica. Jesus, ele faz uma pergunta natural ali. A pergunta de Nicodemos ali era uma questão, ele faz um questionamento natural e o Senhor lhe dá uma questão espiritual. Então quem está no Espírito tem dificuldade de se expressar para a pessoa a qual está na carne e vice-versa. Um falava de algo carnal e o outro falava de algo espiritual. Jesus disse: em verdade te digo, Nicodemo, você que estudou sobre toda a crença judaica, você que faz parte do Supremo Tribunal dos Judeus, você necessita nascer de novo para que você possa ver o reino de Deus.
Isso significa que não é pela força do meu braço, não é pela minha capacidade racional, mas assim é pelo Espírito que convence eu e você, a qual Ele reina sobre todas as coisas. É o Espírito Santo que revela os mistérios do reino de Deus. É o Espírito Santo que nos instrui, é o Espírito Santo que vai iluminando, através da palavra, o nosso caminhar. Não é pela força do meu braço nem do seu braço, é pelo poder do Espírito. Então Jesus estava dizendo: Nicodemos, você necessita nascer de novo, ser um novo homem. Pegar todo esse conceito, todos esses paradigmas, a qual está enraizado no teu ser desde criança. Você necessita jogar isso na lata do lixo, para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor vir para a sua vida. E ele não compreendeu. Como que poderei eu, sendo velho, entrar novamente no ventre de uma mulher e nascer de novo? Olha a dificuldade para as coisas espirituais, para quem está posicionado na carne. Para as pessoas que não têm revelação do Espírito Santo, então diga assim: eu necessito ter revelação do Espírito Santo, para compreender o reino de Deus. Porque Nicodemos fazia parte daquele povo a qual o Senhor disse: para que ouvindo não entenda, para que vendo não veja. Por quê? Por isso que ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Quem é a igreja do Senhor? Nós somos a igreja do Senhor. Estamos aqui reunidos no nome dele. E aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali o Senhor está. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Jesus ele disse: não habitarei em templo construído por mãos humanas. O Senhor habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito da criação habita dentro de mim e dentro de você. Temos que compreender esse fato. Porque somos o quê? Imagem e semelhança de quem? De Deus. Se Deus ele é um Deus que chama na existência aquilo que não existe como se existisse, eu e você somos imagem e semelhança dele. Posicionados no reino de Deus, temos as mesmas características de Deus. Quantos conseguem entender isso? Então tudo está relacionado àquilo que você pensa que você é. Continuando aqui. Razoou Jesus: em verdade te asseguro, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso fala do novo nascimento. Quando Jesus ele começou a pregar, a primeira palavra a qual ele ministrou nessa terra, ele diz: eis que vos é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Então, sem você nascer da água, e sem você nascer do Espírito, sem você ter o novo nascimento, a qual é um arrependimento, o que significa esse arrependimento, pessoal? Nós não somos religiosos. Eu sempre falo aqui, é posicionamento de princípios. Repete comigo: é posicionamento de princípios. Eu e você somos chamados para viver por princípios e jamais por regras. Abraão ele viveu por princípios e não por regras. Quando se quebra os princípios, é estabelecido o quê? Regras. Repita comigo: quando se quebra os princípios, é estabelecido regras. Por que ele disse: não matarás? Porque o princípio da vida foi quebrado. Então temos que compreender essa verdade do reino de Deus. Então nascer da água do Espírito é um alinhamento. É você se posicionar no reino de Deus, é você ser guiado pelo Espírito Santo, é você compreender a cultura do reino de Deus, os valores do reino de Deus, e você permanecer posicionado nesses princípios. Para que você seja aquela parábola da boa semente, a qual ela cai em terra, em solo fértil, não à margem do caminho. Você não pode estar à margem do caminho. É a mesma palavra que Deus deu para Josué: não se aparta nem para a esquerda nem para a direita, permanece aqui nos princípios do reino de Deus, para que tudo lhe vá bem. Então nascer da água do Espírito não é você ter uma vida religiosa, aonde você pode isso e você não pode aquilo, porque isso é pecado, isso não é pecado. Não. Na medida que você vai conhecendo o reino de Deus, os princípios do reino de Deus, é aquilo que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Na medida que você vai evoluindo no evangelho do reino de Deus, aquilo que te convém hoje, talvez não vai te convir amanhã. Por quê? Porque há um amadurecimento em Deus. Você está sendo preparado pelo Espírito Santo.
Então não é por regras, repete, não é por regras. Não é por regras. E sim por princípios. Esse é o novo nascimento. E aqui a palavra vai fundamentar isso. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito, devereis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você escuta o seu som, mas se não sabe de onde vem nem para onde vai, assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, a palavra coloca uma condição, que é guiado pelo Espírito Santo. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de quem? De Deus. Eu quero que alguém dê para mim os frutos da carne, para ficar claro aqui o que é fruto do Espírito, que é nascido de novo, e aquele que não é nascido. Gilvan, você pode ler em Gálatas, se eu não me engano é Gálatas 5:19. Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Então o fruto do Espírito, quem pratica o fruto do Espírito, não há lei. Não estamos debaixo da lei, somos livres. Para manifestar o que? O fruto do Espírito, a qual é bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, amor, justiça. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, se você não pegar toda a sua estrutura religiosa, todos os seus paradigmas, todos os seus conceitos equivocados, e não lançar na lata do lixo, não nascer de novo, para viver os princípios do meu reino, você jamais entrará lá. Porque é necessário você nascer de novo, é necessário você se arrepender, é necessário você ter um alinhamento, para que você entre no meu reino, para que você se cumpra aquilo que o Senhor disse, para que tenham vida e a tenham o quê? Em abundância. Quando não vivemos essa vida de abundância, porque é algo errado, não com o reino de Deus, mas é comigo e com você. Necessitamos alinhar isso. Isso tem que estar cravado na nossa mente. Porque a palavra diz, bem eu sei os pensamentos que tem de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que dá ao fim a qual desejeis. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o Senhor quer conceder o desejo do meu coração. Agora diga para ele, porém, esse desejo não pode ferir os princípios do reino de Deus. Amém. Isso é fato, pessoal. Isso é poderoso, porque vivemos a palavra, caminhamos pela palavra. A palavra, no Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez o quê? Carne. Aquele a qual era a ação de Deus, a qual habita toda a plenitude, ele se encarnou, ele veio em homem, por isso que a expressão é usada, filho do homem. A palavra diz que em parte sabemos, em parte profetizamos, mas quando vier o perfeito, aí já não enxergamos em parte. Diga para a pessoa, o perfeito. Já veio. Ele é o teu modelo. Sabe o que acontece? O problema meu e seu, que muitas vezes temos como mentor Moisés, temos como mentor Abraão, temos como mentor qualquer um dos heróis da fé, um profeta, mas eu quero te dizer, o alvo é o Senhor Jesus.
no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias representando o profético e aquilo que é a lei, o sacerdócio e o profético, quando eles acabaram de ter aquela visão, a qual foi forte, eles se prostraram porque eles não entendiam o que estava acontecendo, e o clarão era muito forte. Pedro ali, ele vê Moisés e Elias, ele diz para Jesus: Jesus, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. Diga assim, porque essa é a natureza, do homem, fazer tendas. Mas o reino de Deus não cabe em tendas. O reino de Deus não se suporta dentro de tendas. Porque o reino de Deus sou eu e você. Você não pode enjaular o reino de Deus. E quando teve aquela visão, o Senhor, nosso Pai, pela segunda vez, ele brada algo do céu. A primeira vez foi no batismo. Eis é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Jesus foi guiado pelo Espírito, mas na segunda vez foi no Monte da Transfiguração. E o Senhor Deus, ele acrescenta algo. Esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz, ouvi-lo. Em algumas traduções diz segui-lo. E eles levantando e erguendo a sua cabeça, não ouviram mais ninguém, a não ser quem? A não ser Jesus. Isso significa que não é para eu e você fazer tendas, mas sim para focar aquele qual vive, aquele qual habita toda a plenitude de Deus, aquele que é um modelo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida para mim e para a sua vida. Somos discípulos do Senhor e seguimos os passos dele. Aonde ele tratou vida, tratamos como vida. Aonde ele não colocou energia, não colocaremos. Aquilo que nos ensina, praticamos. Aquilo a qual ele não deu foco, não daremos. Porque ele é o verbo. A palavra diz, no princípio era o verbo se fez carne. E todas as coisas existem pelo poder dele. Então a palavra no Antigo Testamento fala que o tabernáculo de Moisés é como uma nuvem, é como uma sombra daquilo que é divino perfeito. Mas o perfeito já veio e mostrou o caminho para mim e para você. E se verdadeiramente queremos viver o reino de Deus, temos que alinhar a nossa vida com os ensinamentos do nosso reino. Eu não sou discípulo de Moisés. Eu não sou discípulo de Paulo. Eu sou discípulo do Senhor. Ele é o modelo. Ele tem a plenitude de Deus. Por isso que focamos aqui, temos que saber os evangelhos. Porque os evangelhos narram da pessoa de Cristo. Então ali temos todo o entendimento para ler toda a palavra. Porque ele é o perfeito e nele habita a plenitude. Então olhamos através de Cristo por Antigo Testamento e naquilo a qual o Senhor não agiu da mesma forma, não agiremos. É simples algo para eu e você termos a compreensão da palavra de Deus. Mas o modelo verdadeiro é Cristo. Temos que olhar para Davi e pegar aquilo que edifica a minha e a sua vida. E os erros a qual ele teve para que eu e você não tenhamos. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém. E aqui continua. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos nascidos do Espírito, guiados pelo Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Mais uma pergunta. Ele novamente não entende o que está acontecendo. A dificuldade de quem é religioso de entender o reino de Deus. É difícil, meu irmão. Uma pessoa religiosa compreender o reino de Deus. É muito difícil. Por quê? Porque está cheio de conceitos errados. Está cheio da lei. Está cheio de regras. Está cheio de paradigmas contra o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: renovai a vossa mente. Sem renovação da minha e da sua mente, jamais vamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida. É necessário renovar. Jesus falava: Nicodemos, renova, senão você não vai entrar, você vai ficar na carne. Eu estou falando de questões espirituais, você está levando para a questão carnal. Há choque, há conflito, não entende, não escuta. Por isso que o Senhor diz em Apocalipse, o Espírito diz à noiva: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. A igreja somos eu e você. Versículo 10, explicou-lhe Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende essa verdade? Em verdade, novamente, em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhando do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho.
Jesus está dizendo, olha, eu estou falando daquilo que eu vejo, daquele a qual construiu todas as coisas, a qual existe, aquele que reina sobre toda a existência. Ele está falando, eu estou te falando de algo que eu conheço, Nicodemos. Versículo 12: se falando de assunto da terra não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, em outras traduções. Por quê? Porque a serpente no deserto foi levantada para testemunho do poder de Deus. Agora o Senhor está dizendo, eu como filho, como Senhor de toda a existência, serei levantado para testemunho, para que vocês creiam. Quantos aqui creem que Ele reina? Versículo 15: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E novamente aqui, eu abro um parênteses, porque quando se fala de mundo aqui, quando diz o mundo já está na mão do maligno, não está falando da criação. Esse é um problema do povo a qual crê no Senhor. Acha que o mundo será julgado e condenado, mas Jesus está falando a expressão certa. O mundo será salvo, a criação será salva, porque o reino de Deus descerá sobre essa terra. O mundo, quando diz o mundo já está na mão do maligno, repete comigo, é o sistema que opera sobre esse mundo, está totalmente na mão do maligno. Mas eu e você somos transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então vivemos pelos princípios do reino de Deus e não por esse sistema caído a qual o Satanás governa. Porque os princípios desse mundo estão distorcidos, porque não são dos reinos de Deus. Quando a palavra diz que o justo terá muita aflição, por quê? Porque é um conflito de posicionamento. O justo ele se posiciona nos princípios do reino de Deus, e esse mundo que opera no sistema do maligno vai fazer conflito contra ti. Por quê? Porque os seus princípios, os seus valores são outros. Quantos entendem isso? Não é que você vai ter luta espiritual o tempo todo, não é isso. É posicionamento de princípio, é caráter. E quando você se posiciona como um homem de caráter, como uma mulher de caráter, esse mundo, esse sistema que está na mão do maligno vai guerrear contra ti. Porque você é um peixe fora do aquário, você é uma pessoa a qual não tem domínio. Porque você é guiado pelo Espírito, e a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento. Quantos entendem isso? Por isso que a palavra diz que há liberdade para a questão em Cristo. Não somos dominados. Isso é forte, né? Porque uma pessoa que é livre incomoda. A pessoa que é livre incomoda o sistema. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí. A pessoa que é livre incomoda o sistema. Versículo 19. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. E é exposta, pessoal. Porque a palavra diz que de maneira alguma aquilo que está em oculto permanecerá em oculto perante aquele a qual esquadrinha o meu e o seu coração. E eu volto a falar aqui, por que Davi foi o camarada a qual Deus disse que este é o homem segundo o meu coração? Por que não foi José que tinha uma vida perfeita, aparentemente? Por que não foi Abraão e outros homens e mulheres de Deus? Por que não foi Esther? Por que não foi Débora, que foi uma mulher guerreira? Mas por que foi Davi? Porque Davi jamais se vitimizou perante Deus. Deus ele esquadrinha o meu e o seu coração. Você não se esconde de Deus. Deus ele sabe a intenção do teu coração. Então quanto mais sincero você é com Deus, mais você caminha no reino de Deus.
Davi ele dizia: pequei somente contra ti, Senhor. E eu digo mais, eu conheço o Senhor. Se eu preferir cair na mão do homem, ou tu, eu prefiro cair na tua mão, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Então, quer se alinhar rapidamente nos princípios do reino de Deus? Seja sincero com o Senhor, porque você não engana Ele. Ele esquadrinha o teu ser, cada célula do teu corpo, cada átomo ao qual você é constituído. O Senhor esquadrinha Ele e sabe a intenção da energia que vibra através do seu coração. Isso é forte. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que suas obras são realizadas em Deus. Então nós somos da luz, amém? Amém. Então essa é a palavra a qual o Espírito Santo queria passar para cada um de nós. Quanto mais sinceridade perante o Senhor, mais iremos avançar no reino de Deus. Somos chamados para viver por princípios, em sinceridade. Se você alinhar a sua vida em sinceridade com os princípios, com os valores, com a cultura do reino de Deus, você vai acessar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. E Jesus ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham que em escassez? Diga comigo, em abundância. Corpo, alma e espírito, todas as áreas. Amém? Amém. Fecha seus olhos, já vamos, só quero encerrar, depois vamos compartilhar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa escrever, cravar no nosso espírito, Pai, no lugar mais profundo da nossa alma, Pai, do nosso inconsciente, que é a Tua luz raia ali, Senhor, e que essa palavra seja cravada. Que a Tua palavra ela seja como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai, para que verdadeiramente, em sinceridade, Pai, o Senhor possa conceder o desejo do meu e do coração de cada pessoa que aqui está nessa noite, porque o meu desejo e o desejo do coração de cada irmão e irmã que está aqui, Senhor, não vai ferir os princípios do reino de Deus, pelo contrário, vai promover o Teu reino, Pai, vai dar testemunho do Teu reino, Senhor. Que o Senhor conceda, Pai, desejos dos corações que aqui estão nessa noite, Pai. O Senhor me trouxe essa palavra porque o Senhor quer liberar bênçãos, Senhor. Que cada pessoa acesse essas bênçãos, Pai. Que cada pessoa tenha a convicção que o desejo, Pai, é puro. E que o Senhor entrega a chave para que essa pessoa acessa o desejo, Pai. Que isso venha a ser um fato, uma realidade para cada um de nós, Senhor. Eu creio, Senhor, que haverá testemunho, Pai, que o Senhor entrega desejos, corações serão liberados nessa noite, Pai, para viver o melhor de Ti, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, agarre e acesse essa oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém.